Olá pessoal, tudo bem? Então vamos hoje mais um capítulo do livro Ao Passar das Caravanas Ciganas, da autora Valéria Sanches. Vocês viram que tem um personagem, né? Um dos personagens aqui secundários, mas muito importante, que é o Luiz Branco Sanches. Será que tem alguma relação o nome dela, né? O sobrenome dela com esse personagem? Desde o começo do livro que achei interessante, mas eu não quis especular muito não. Vamos ver, vamos até o fim, né? Bom, esse capítulo de hoje ele chama-se Quintessência, é o quinto Quintessência. Por quê? Nós tivemos os quatro primeiros, né, que eram os quatro elementos da natureza, que o primeiro foi terra, o segundo fogo, terceiro água e o quarto ar. Então nós temos o quinto, que é a quintessência, né? Eu comentei sobre isso no primeiro vídeo, né, sobre o quinto elemento, que é o éter. Aqui ela não coloca como éter, chama só de quintessência. E ela escreve esse livro bem na década de 80, né, 86. Essa história está bem no auge aí de muitas coisas de esoterismo acontecendo no Brasil, né? Foi mais ou menos quando o Paulo Coelho lança o livro o Diário de um Magro, né? Então esses termos começam a se popularizar. Bom, vamos nessa, né? Bom, a frase é o seguinte: este mistério e sua busca me seguirão até o fim. Esse mistério e sua busca me seguirão até o fim. O que é que acontece? Ela então lembra que o João morreu, né? E aí ela dedicou-se muito às crianças, ao ensinamento das crianças, foi reconhecida pelo avô do João, pelo mestre Herreiro, como uma grande matriarca, e aí ela está mais ou menos liderando ali, está liderando aquela tribo dela. E aí, o que acontece? Ela começa a usar a história dela para ensinar as pessoas, para ensinamento, né? O que aconteceu com ela e tal. E ela começa também a escrever poesia. Já havia falado isso no capítulo anterior, mas ela começa a escrever poesia. E essas poesias dela, os poemas dela, começam a se transformar, algumas se transformam em letra de músicas flamencas, né? E assim vai. E aí tem um poema dela muito bacana, chamado Arco-Íris Ritano. Não é assim, arco-íris ritano, é Arco-Íris Ritano. Ok? Então vamos a esse poema. Irei sentir tua falta, te falo do tempo no vento do espaço, mas ao acaso, na areia deserta, o ir e vir da chama trarão no fogo a impressão na certa, de fontes de sonhos e recordação, dos momentos que foram e não serão. Não será tudo isso mais que um sonho, sem princípios nem compromissos, mais que um canto, um lamento de mágoas, nunca contado a ninguém. Ou será como átoa em brasa, que se resfriou sem forma ou causa, mas estás todo impresso em meu ser. Na minha alma cintila tua alma. Em minha pele desliza teus pelos, e no silêncio nessa vida de ausência pude sentir tua mais plena presença. Vivida pelo inverso do avesso, fui hoje a matriz do meu eixo. E sendo mulher, não posso esquecer, não posso negar e nem deixar de ser, não posso mentir, minhas causas mais vis. Eu muito te quis, te tive e te perdi. E lá no fundo do meu doce amar, fui sereia, ritana, atriz baladeira, com toques sutis, sublime e fugaz, foram-se instantes de brilho e de paz no arco-íris
de seu negro olhar. E desfez-se o destino em marco esse hino. O mágico feitiço se estancou no estilo dos tempos que findam, que passam, por serem qual pássaros pairando no ar. Então, essa é uma poesia dela, né? E ela diz, como eu falei, que muitos poemas dela se tornaram canções ritanas tocadas naquela época. E ela ficou sabendo que o Luiz Branco Sanches tinha se mudado de Granada e eles precisaram voltar por alguma razão para Sacromonte, e lá se foi ela de volta com seu povo para Sacromonte. Ela disse que o retorno não foi tão fácil. O retorno foi um pouco pesado, cheio de lembranças, cheio de emoções, de nostalgia. E ao chegar lá, ela encontra algumas outras tribos ciganas, às vezes pelas estradas, né, acampado pelas estradas, e outras instaladas em Sacromonte. E veio toda aquela lembrança dela quando ela ia com Juan, ainda pequeno, para Granada, né, para vender as coisas que eles produziam em Sacromonte. E toda aquela lembrança vieram lembrança boa de quando estava com Juan, lembrança ruim porque o Juan morreu, lembranças boas do tempo dela com o Branco Sanches, lembrança ruim do que passou e da forma que teve que deixar. Mas eis que um dia ela levou as crianças para Granada e estava lá com as crianças a bailar, a cantar, né, as crianças dançando, né, e apareceram duas jovens senhoras muito belas, e com seis filhos, aparentemente 3 filhos de cada uma delas. E aquelas crianças se interessaram por aquilo que estava acontecendo, as pessoas dançando, se aproximaram e foram olhar, e aí ela chama as crianças para dançar. Venham, crianças, venham bailar. E uma delas diz: cigana, não toque na minha criança. E ela olha para essa senhora e ela vê os olhos negros dessa senhora, que se parece muito com os olhos negros dela. E a outra senhora que está do lado tem uns olhos azuis da cor dos olhos do Luiz Branco Sanches. E aí ela entende que aquela dos olhos negros é a filha dela, Aliceia, e a dos olhos azuis é a filha dela, Ana Júlia. E isso traz para ela uma emoção muito forte. E ela desmaia. E ela vai é levada para o acampamento e fica muito tempo com febre, sofrendo, passando por momentos difíceis de lembrança. Ela pede a Auren, aquele sobrinho dela, filho do Miguel, que faça um chá do esquecimento, que ele sabe fazer. Faça o chá do esquecimento para ela. Ele faz o chá do esquecimento e ela não esquece. Agonia, agonia para ela, acontece mais agonia, vontade de rever o Luiz, para acertar as coisas, assim como ela acertou com o Mauro, acertar as coisas com o Luiz, para ficar em paz, porque aquilo mexe numa ferida profunda e antiga. E ela pede pro Miguel, o irmão dela, que vá atrás, vá procurar o Luiz em Granada, encontra ele, traga, preciso falar com ele. E vai o Miguel e o Auren, vão procurar o Luiz e encontram o Luiz e conversa com ele. Olha, ela precisa falar com você, ela não está muito bem, precisa conversar com você. E ele vai, muito contrariado, mas vai. Contrariado, chega lá mudo. Num entardecer
o dia está quase morrendo, mas a noite ainda não chegou. Então está aquele sol vermelho, e ele chega, senta contrariado e mudo, e nada fala. E ela quem fala. Ela diz assim: meu querido e amado amor, como podemos tanto nos ferir? E ela começa a dizer assim, que esse é o momento que ela precisa esclarecer as coisas, precisa desabafar. E fala, precisa abrir, ele diz que precisa abrir o coração dela, e fala das coisas que estava guardado, das mágoas, né? Do tanto que ela teve que abdicar da vida dela, de ter uma vida medíocre, sofrida, para estar com ele. E do Rodrigo que ela pariu, mas não pôde criar, das filhas que ela foi mãe sem poder ser, de como ela era tratada por as outras mulheres brancas, de como ela era tratada pela mãe do Luiz Sanches. E explica aquele beijo do João. Aquilo foi um teatro. Aquilo era para a única maneira que eu tinha de me afastar de você. E fala tudo isso para ele. E aí diz assim, e tudo bem, e as meninas me têm como morta? Como é que foi? Como é que é isso? O que é que você falou? O que é que elas sabem de mim? E ela se põe a fazer as seguintes perguntas. O que foi dito às crianças, além da consumação de minha morte naquela tarde? Nenhuma palavra sequer? E a sogra, além de criar, o que mais foi descriado? A sua ausência moral não corrigia a fala dela? Quando a mãe dele as educava? A sua mãe fez odiar os ciganos, como ela também sabia fazer isso muito bem. Elas souberam da origem cigana delas? Ou nunca vieram sequer a saber que corre um sangue cigano em suas veias? E tudo que ela perguntava, é quase que uma pergunta retórica, né? Uma afirmação, ele concordava, chorando concordava. Aí ele diz que depois que ele largou ela na tribo, ele também largou a vida dele. Deixou aos cuidados do destino e da mãe. Não quis saber de nada, perdeu o gosto da vida. E para ele foi muito sofrido. Ele diz assim, e sobre você, o que as meninas sabem, o que os nossos filhos sabem, as meninas e o Rodrigo, é que você morreu naquela tarde e que você, assim como nós, odiava os ciganos. E aí ela diz assim, não posso mais ouvir Luiz. Temos os dois que nos perdoar. Não há mais tempo. Quero, porém, pedir-lhe uma única coisa que me aflige. Aí segura a mão dele, ele segura a mão dela, os dois assim, chorando, triste. E ela pede o seguinte, olha, o que foi dito, o que foi feito, foi feito. Ela usa o termo assim, o feito era fato e o dito era ditado, não tem mais o que fazer. Então, deixa como está, deixa que eu morri de parto, deixa que eu morri naquela tarde, deixa tudo como está, não muda nada, não fala nada. Mas eu te peço uma coisa, fale para elas que elas têm descendência cigana. Fale para ela que a mãe delas nasceu como cigana e morreu como cigana. Porque ser cigano é tão lindo quanto não ser. Fale para ela, para elas, para meus filhos.
E ela diz que Luiz apertou as mãos dela e muitas lágrimas selaram essa união. Sorriram, aquele sorriso, não de alegria, mas de simpatia. E fez confiar nos tempos como nos tempos de menina que vinham. E ela diz, tão feliz me senti que pude morrer em paz. E assim, a nossa cigana Lucia morre nos braços de Luiz Sanches. E agora vem o epílogo, e no epílogo ela diz assim, eu vou ler na íntegra, são apenas 2 parágrafos, diz assim, parti então para o reino da inocência, de onde um dia vim, e lá fui ter com descanso a minha morte, enfim. Mas, como em toda passagem, o destino não se encerra. Venho agora anunciar, na longa espera, a revelação que nunca ocorreu, pois Luiz não pôde dizer aos seus e aos poucos meses também morreu. Assim, foi o que o destino por inteiro não se cumpriu. Então, 5 gerações depois, nesse exato momento, a você está sendo revelado, para que tudo se compreenda e fique assim registrado. Outubro de 1986. O que dá a entender aqui nesse final é que ela, o que dá a entender, não está claro, dá a entender, entendi dessa forma, eu acho que vocês também, ela é uma descendente, ou talvez até uma das filhas, né? Hoje reencarnada 3 gerações depois, e que quem passou essa história para ela, talvez uma espécie de psicografia, foi exatamente a cigana Lucia, quando ela diz assim, hoje eu te revelo isso, o que faltava revelar. Bom, gente, eu acho que passou um pouquinho dos 15 minutos, tá bom? Mas foi curto, né? Pelo menos a gente não vai mais do que isso. Aqui ficou uma história muito interessante, muito bacana. Eu vou falar um pouco sobre os 4 elementos na história. Os 4 elementos, por exemplo, terra, falou da família dela, do casamento, porque o elemento terra trata desses assuntos, né? Fogo falou dos amores, da paixão, de quando ela foi fazer sucesso, brilhar, né? Essas coisas todas do erotismo. Aí vem o capítulo água, que é quando ela se casa, porque a água fala dessas coisas, fala de adaptação, e ela ali se adaptou naquela vida. Mas aí veio o elemento ar, e o elemento ar traz a ela uma reflexão, consequentemente um sofrimento, um amadurecimento também. E a quintessência aqui é, vamos dizer assim, a passagem da vida dela material para a vida espiritual. Ok? Ok, muito obrigado, foi muito bom estar com vocês esse tempo, lendo esse livro muito maravilhoso. Bom, eu estou com um outro pensamento aí. Vocês lembram que quando que no primeiro capítulo eu falei de uma cigana que ela conheceu chamada Cristina Costa. E Cristina Pereira Costa, né? Que eu falei que ela tinha alguns livros escritos e tal, tem bastante. Se vocês entrarem no site Estante Virtual, tem os 4, 5 livros dela escritos só sobre cigano, muito bacana. E aí eu já pedi pela Estante Virtual um livro dela chamado Lendas e Histórias Ciganas, que eu queria compartilhar com vocês. Vou selecionar algumas e tal. Vou fazer assim com mais tranquilidade, vou soltar um vídeo por semana com uma história, 2 ou 3, dependendo do tamanho, e tentando não passar dos 15 minutos para não ficar muito longo, tá bom? Gente, muito obrigado, muito obrigado. Nós estudamos esse livro Ao Passar das Caravanas Ciganas, acho que isso fica espelhado. Ao Passar das Caravanas Ciganas. Muito obrigado, mais uma vez. Grato.